quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus. Biografia de Elis Regina. Dizem por aí que a MPB nasceu junto com o nome Elis Regina, e que ela veio ao mundo predestinada a revolucionar a música brasileira. Até pareceria exagero, se não tivéssemos gravações que mostram a grandeza da voz e da interpretação da Pimentinha. Elis tem um significado tão forte, que esse nome deveria ser um elogio. Muito além de uma mulher de personalidade marcante, Elis Regina era dona de um talento extraordinário. Ela foi a primeira a dar voz à mistura de estilos que ficou conhecida como música popular brasileira em 1965, quando tinha apenas 20 anos de idade. Também foi ela responsável por lançar vários artistas de sucesso na MPB, como Milton Nascimento e Belchior. A história de Elis Regina. Elis Regina Carvalho Costa nasceu no dia 17 de março de 1945, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filha de Romeu de Oliveira Costa e de Erce Carvalho, Elis Regina nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Seu pai tinha ascendência indígena e sua mãe era filha de imigrantes portugueses. Em Porto Alegre, sua família morava em um apartamento na chamada Vila do Iapi, no bairro Passo de Areia, na zona norte da cidade. Seu apelido dentro de casa era Lilica e, quando ela contava com 7 anos de idade, nasceu seu irmão mais novo, Rogério. Durante sua infância e adolescência, Elis estudava o curso normal, que visava formar professoras, no Instituto de Educação General Flores da Cunha. Estudou também no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, por breve período, e terminou seus estudos no Instituto Estadual Dom Diogo de Souza. A música sempre esteve presente na vida de Elis. Ela contava em entrevistas que tinha uma vitrola no quarto, e que ouvia a Rádio Nacional da hora que acordava até a hora que ia dormir. Nomes como Francisco Alves, Marlene e Emilinha, cantores famosos do rádio, estiveram entre as primeiras influências musicais da menina. O Clube do Guri e os primeiros passos de Elis no rádio. Quem vê a Elis Regina que todo mundo conhece hoje nem imagina que ela já foi uma menina tímida e introspectiva. Como ela mesma disse, não gostava muito de ter contato com outras pessoas. Aos 7 anos de idade, Elis já cantava muito bem, e foi incentivada a participar do programa Clube do Guri, uma competição para talentos mirins da Rádio Farroupilha, que fazia sucesso em Porto Alegre. Na primeira vez que cantou, entretanto, a timidez não deixou o sucesso chegar. O radialista Ari Rego, que era apresentador do programa, lembra que o nervosismo era visível na menina, e que ela acabou tendo uma hemorragia nasal durante a transmissão. Segunda tentativa e primeiro contrato profissional. Foi só 4 anos depois, agora com 11 anos de idade, que a pequena Elis Regina voltou ao Clube do Guri, que era transmitido pela Farroupilha todos os domingos. Ari Rego e Elis Regina no Clube do Guri. Créditos, divulgação. Dessa vez, com muito mais desenvoltura, ela conseguiu se apresentar e conquistou o público. Naquele dia, Elis ganhou seu primeiro prêmio e se tornou convidada fixa do programa. Como exigência da mãe, que queria que ela fosse professora, Elis tinha que dividir o tempo entre os ensaios de canto e os estudos rígidos, e manter o boletim impecável era uma condição para que ela continuasse cantando. Sensação em Porto Alegre, ela ganhou uma confiança inabalável no próprio trabalho, assumiu o controle e nunca mais largou. Dizem que foi mais ou menos nessa época que a timidez desapareceu e deu lugar à Elis que conhecemos. Isso rendeu o primeiro contrato profissional da menina,
que começou a se apresentar no horário nobre da Rádio Farroupilha. Contrato com a Rádio Gaúcha e primeiro álbum. Em 1960, Elis Regina foi contratada pela Rádio Gaúcha aos 15 anos de idade. O salário dela já era maior que o do pai. No ano seguinte, com 16 anos, lançou seu primeiro disco long play, Viva a Brotolândia. Ela ganhou o título de Estrelinha da Rádio Gaúcha e foi eleita por uma revista como a melhor cantora do Rádio Gaúcho. Mudança de Elis para o Rio e os anos de chumbo. Naquela época, mesmo que despontassem artistas supertalentosos em todos os cantos do Brasil, o sucesso acontecia mesmo no eixo Rio-São Paulo, que concentrava a maior parte das rádios e as emissoras de TV, sem falar nos famosos festivais da década de 60. É com essa perspectiva que, em 1964, Elis e o pai se mudam para o Rio de Janeiro, deixando em Porto Alegre a mãe e o irmão mais novo, Rogério Carvalho da Costa. Eles chegaram à cidade poucos dias depois do golpe militar, e isso acabou por dificultar bastante o começo da estadia de Romeu Costa. Se para o pai o começo foi difícil, Elis já chegou com tudo. 1964 foi um ano de agenda lotada, com apresentações no eixo Rio-São Paulo. Ela assinou um contrato com a TV Rio para se apresentar no programa Noites de Gala e, ainda no mesmo ano, foi convidada para cantar no Beco das Garrafas, reduto onde nasceu a bossa nova no Rio de Janeiro. Em 1965, mais dois grandes marcos consagraram o nome de Elis. Ao lado de Jair Rodrigues, ela foi contratada pela TV Record para apresentar o programa O Fino da Bossa, que rendeu 3 álbuns. No mesmo ano, ela cantou a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que venceu o primeiro Festival de Música Popular Brasileira na TV Excelsior e inaugurou a MPB. No ano seguinte, entre álbuns, apresentações e prêmios, Elis já era a cantora mais bem paga do Brasil, aos 21 anos de idade. Aprimoramento e auge na década de 70. Quem pensava que Elis já tinha chegado ao seu melhor momento estava muito enganado. Durante o fim dos anos 60 e começo da década de 70, a cantora passou por um aprimoramento vocal e investiu em discos com cada vez mais qualidade técnica. Veio daí o estrondoso sucesso do espetáculo Falso Brilhante, de 1975, que rendeu um dos álbuns mais conhecidos de Elis Regina. É nele que estão músicas como Velha Roupa Colorida, Fascinação, que é uma versão de uma canção italiana, e Como Nossos Pais, música que se tornou símbolo da luta contra a ditadura. Ao longo de toda a sua carreira, Elis Regina colaborou com diversos compositores brasileiros, entre eles, Tom Jobim, Ivan Lins, Belchior e Vinícius de Moraes. No álbum auto-intitulado Elis, por exemplo, ela colaborou com 2 jovens compositores da época, Milton Nascimento e Gilberto Gil. Entre as principais canções da cantora, estão Águas de Março, de 1972, Madalena, de 1971, Como Nossos Pais, de 1976, Fascinação, de 1978, O Bêbado e a Equilibrista, de 1979, Alô, Alô Marciano, de 1980. Essas são algumas de suas principais canções. Elis Regina e sua relação com a política. O posicionamento político de Elis Regina também era uma de suas marcas registradas. A cantora era uma forte crítica ao regime militar que assolou o Brasil entre 1964 a 1985. Politizada, a cantora se pronunciava em entrevistas, televisão e, claro, na música.
Entre as grandes interpretações de Elis que denunciavam a ditadura militar, estão Como Nossos Pais, de 1976, e O Bêbado e o Equilibrista, de 1979. Vida pessoal de Elis Regina. Elis Regina se relacionou principalmente com pessoas envolvidas com o mundo música, como é comum dos artistas, devido ao estilo de vida em comum, e teve 3 filhos. Ela namorou o artista Edu Lobo, com quem colaborou em diversas canções. Em 1964, começou seu relacionamento com o produtor musical Solano Ribeiro, de quem ficou noiva, porém a relação conturbada chegou ao fim. Em 1967, casou-se com o compositor Ronaldo Boscoli, de quem se separou em 1972. Com Boscoli, Elis teve seu primeiro filho, João Marcelo Boscoli. Ela se casou novamente, desta vez com o pianista César Camargo, com quem teve mais 2 filhos, os músicos Maria Rita e Pedro Mariano. Morte precoce. Infelizmente, tudo na carreira de Elis Regina sempre foi precoce, do começo ao fim. Ela foi encontrada morta no dia 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos de idade. A causa da morte foi overdose de cocaína, e muitos acreditam que isso tenha ocorrido justamente porque Elis não era usuária de drogas e não estava acostumada com os efeitos. O que de fato aconteceu naquele dia, ninguém nunca soube. O laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intoxicação exógena, causada por agente químico, cocaína mais álcool etílico. Elis Regina foi velada no palco do Teatro Bandeirantes. Cerca de 15.000 fãs acompanharam a cerimônia. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário.